Continuando então, gente, olha só. É importante eu saber como é que vai funcionar a autoinstrucional esse semestre, né? A autoinstrucional esse semestre ela vai ser convertida em pôster. Então, todo aluno da FUMEC, do primeiro ao 10º período, ele vai ter que fazer um pôster, independentemente da quantidade de disciplina que ele matriculou, tá? Toda disciplina tem atividade autoinstrucional, que é essa atividade que vale 10 pontos. Um trabalho que a coordenação do mestrado fez junto com a coordenação da graduação em Direito, nós resolvemos, né, que seria legal, né, transformar a autoinstrucional em algo mais aproveitoso para o aluno, do primeiro ao 10º período. Por quê? Porque você fazendo um pôster e, eventualmente, se ele tiver qualidade, uma boa qualidade, você pode submetê-lo num evento. Submetendo num evento, você vai ter vários certificados. O certificado de apresentação do pôster, o certificado de publicação de um pôster, e isso conta muito no currículo. Para muito além disso, você fazendo o pôster, você vai descobrir o que é pesquisa. E como nós estamos no curso de Direito, o que é uma pesquisa jurídica? E aí vocês vão conhecer também as ferramentas e todas as ferramentas que a própria instituição lhe concede, através do Cinef, para se fazer pesquisa. Então, não é só a biblioteca física que a instituição te disponibiliza para você fazer pesquisa. Dentro do Cinef, que é o sistema aqui da FUMEC, você vai encontrar pelo menos 2 bibliotecas virtuais, com várias obras de excelência. Você vai encontrar banco de dissertações, banco de teses e dissertações da instituição. Você vai encontrar a disponibilidade de vários artigos através da revista Mérito, artigos jurídicos publicados num periódico, um periódico nacional com características internacionais, igual a revista Mérito. Você vai ter ainda, né, o repositório institucional também à sua disposição, com várias publicações de vários livros. Isso tudo são o quê? São ferramentas que vão ajudar vocês na pesquisa de vocês para fazer esse pôster. Porque não tem como fazer um pôster sem fazer pesquisa, tá? A partir de um tema ou problema, como eu falei, como já foi falado aqui em vídeo anterior, que todos os pôsteres têm que partir de um tema ou problema. Então, não pode ser tema. Se você identificou algo dentro do direito que não é um problema, você tem que problematizar esse tema, tá? Pode ser algo que esteja no dia a dia? Pode. Uma vez um aluno chegou para mim e falou assim, professor, você falou que a gente tem que escrever sobre algo que incomoda. E tem algo que está me incomodando muito. A minha mãe, que é uma senhora idosa, saiu lá de casa, foi andar no passeio e tinha um buraco lá no passeio do vizinho. Então, ela caiu lá nesse buraco e acabou quebrando o pé, o vizinho não deu assistência nenhuma, e isso está me revoltando muito. Eu quero fazer um trabalho científico a partir disso que está me arrepiando. Falei, ótimo, vamos fazer. Né? Então, o que acontece? O que nós fizemos? Nós transformamos isso num problema jurídico. De quem que é a responsabilidade por aquela situação? Eu fui investigar, fui perguntar para ele o que tinha ali mais de detalhe, ele falou que tinha uma obra da Copasa no dia. Então, nós tínhamos que, passando a investigar não só a responsabilidade daquele proprietário, se existia a responsabilidade daquele proprietário, mas se existia também a responsabilidade da Copasa, né? Qual que é a natureza jurídica da Copasa, como que é a responsabilidade da Copasa, se é subjetiva ou objetiva, né? Então, o que eu fiz? Eu transformei algo que era do dia a dia, que incomodou aquela pessoa, num problema jurídico. E fizemos uma pesquisa jurídica, uma pesquisa científico-jurídica, que desagou num pôster, que desagou num trabalho científico. É importante o que eu estou compartilhando na tela, por quê? Porque é aquilo que vai ser relevante para a avaliação do pôster. Então, olha só, o título do pôster corresponde ao conteúdo desenvolvido, é aquele detalhe que eu falei, né, gente? O título vem antes, mas é a última coisa que é feita. Por quê? Porque o título ele tem que refletir aquilo que foi feito. Vai ficar muito mais fácil encontrar o título a partir da pesquisa pronta, do texto pronto. Tá? E se o título refletir de forma clara o tema-problema, melhor ainda. Tá? Aí é total nesse tópico aí. A temática abordada está de acordo com a disciplina na qual o pôster foi anexado no Cinef, que aqui pode ser também uma variável, né? Está de acordo com o GT, o Grupo de Trabalho do Congresso. Então, eu tenho lá um pôster trabalhando um tema-problema de direito civil. Eu posso pegar esse pôster de direito civil e submeter uma disciplina de direito penal, ou submeter um GT de direito penal, um grupo de trabalho de direito penal? Não. Se eu faço isso, está em desacordo. Tá? Então, se eu tenho um posto de direito civil, eu tenho que submeter uma disciplina de direito civil. Se eu tenho um posto de direito penal, eu tenho que submeter uma disciplina de direito penal, um GT de direito penal, um grupo de trabalho de direito penal.
tá? E voltando, como é que funciona, então, o institucional? Eu vou ter que, dentre as disciplinas todas que eu matriculei, se eu matriculei em 5 disciplinas, em 6, em 7 disciplinas, eu vou fazer um pôster para todas as disciplinas, que vai valer para todas as disciplinas. E eu vou ter que escolher, dentre as 5, 6, 7 matérias que eu matriculei, vincular esse pôster a uma disciplina. Tá? Então, exemplo, se eu não matriculei numa disciplina de direito ambiental, não matriculei, o meu pôster não pode ser de direito ambiental. Então, o pôster, o tema-problema do pôster tem que estar ligado a uma das disciplinas que eu matriculei no semestre. E, claro, eu vou submeter a essa disciplina. Ok? Beleza. Eu vou submeter essa disciplina. Antes disso, eu tenho que passar pela orientação de um mestrando ou um egresso do PPGD-FUMEC, do Programa de Pós-Graduação em Estrito Senso da FUMEC. Isso é obrigatório? É obrigatório, tá? Então, porque esse mestrando ou esse egresso vai dar, depois da orientação, no final, antes de você depositar o trabalho, ele vai dar esse parecer aí, com a nota, que vai ser anexada junto com o trabalho concluído, o pôster concluído, no Cinef. E aí o professor vai examinar o pôster e vai examinar esse parecer, e vai acolher o parecer ou não, replicando a nota, tá? Lançando a nota na sua disciplina. Lançada aquela nota na disciplina, aquela nota vai ser replicada em todas as outras disciplinas que você está matriculado. Então, daí a responsabilidade, né, gente? Fazer um pôster bem estruturado, por quê? Porque vai refletir numa nota que vai ser replicada em todas as outras disciplinas. Por isso que é importante ter atenção com esse parecer aí, porque a orientação que foi dada aos mestrandos e aos egressos é que a orientação e depois a avaliação seja feita em cima desses critérios. Então, por se estar apresentado de forma estruturada, contempla todos os itens obrigatórios. Então, o que é isso? O que reflete um pôster estruturado? O pôster estruturado, ele tem todos os itens, e todos os itens, cada item com a sua específica característica. Então, eu não vou colocar objetivos da introdução, porque introdução é introdução. Eu não vou colocar resultados alcançados no meu problema da pesquisa, porque problema da pesquisa eu tenho que apontar para o meu leitor qual é o tema-problema, qual é a questão, qual é o ponto controvertido. Então, além de eu ter todos os tópicos, todos os itens que são obrigatórios, que são quais? Introdução, problema de pesquisa, método, objetivos, ou objetivo, resultados alcançados. Antes disso, título, 3 palavras-chave separadas com ponto e vírgula, tá? E no final de tudo, referências utilizadas. Se eu tenho esses itens todos, eu vou dar OK aqui. Mas basta? Não. Eu tenho que olhar o conteúdo de cada um desses itens. E o conteúdo de cada um desses itens tem que ter essas informações de acordo com a característica de cada um dos itens, como eu expliquei já em vídeo anterior aqui. Tá? A introdução estabelece uma contextualização da temática e apresenta o tema problema de pesquisa. Então, a introdução, como eu já mencionei para vocês, ela anuncia o problema da pesquisa. Tá? Anuncia o problema da pesquisa, que vai estar de forma expressa, clara para o leitor, no tópico seguinte, que é o problema de pesquisa, que pode ser, inclusive, nesse tópico problema de pesquisa, você pode colocar o tema problema com uma interrogação, né, com uma pergunta. Tá? O problema de pesquisa, o tema problema de pesquisa é coerente com os objetivos propostos? Então, eu estou ligando aqui 2 itens. Eu estou ligando o problema de pesquisa com os objetivos, ou o objetivo. O objetivo é o caminho que eu vou trilhar para responder a pergunta. É o passo a passo, os institutos que eu tenho que trabalhar para responder a pergunta. Se a minha pergunta é: sentença colonada é constitucional ou inconstitucional? Né? Sentença colonada, quando o juiz profere uma sentença depois do devido processo legal, ele pega uma segunda causa, que o tema em debate é similar, ele pode replicar aquela sentença no início. Eu tenho que ver se isso é constitucional ou não. Aí, para saber se é constitucional ou não, eu tenho que estudar princípio contraditório, princípio da ampla defesa, princípio do devido processo legal, princípio do devido processo constitucional, eventualmente até trabalhar Estado Democrático de Direito. Isso reflete o quê? Os objetivos, os itens que eu tenho que trabalhar, os institutos que eu tenho que trabalhar para responder a pergunta. Qual pergunta? Sentença clonada é constitucional ou inconstitucional? Tá?
Beleza. Então, aqui nesse tópico, nessa pergunta, eu estou mantendo a vinculação entre dois tópicos. A pesquisa responde os objetivos propostos? Será que responde? Então, eu tenho que pensar nos resultados alcançados, ler os resultados alcançados e ver se, de fato, eu trouxe uma contribuição científica com aquele resultado que eu estou apresentando. Lembrar que tudo tem que ser fundamentado. E aqui eu não estou lidando com uma redação de escola, não, gente. Então, se o teu problema é preservação da natureza, né, efetividade da prestação da natureza, eu não posso chegar no final dessa pesquisa e falar que a gente deve molhar as plantas, que as plantas são lindas, que a gente deve preservar a natureza. Isso não é uma solução efetiva dentro do direito. A solução efetiva dentro do direito tem que partir de fundamentos jurídicos, a partir de normas, de julgado, né, eventualmente até do direito comparado, né, algum instituto que é trabalhado no direito comparado, que pode ser aplicado, que é viável ser aplicado aqui no Brasil, aí sim eu estou trazendo uma solução concreta e efetiva para a minha pesquisa. O leitor vai ler aquilo e vai falar assim, então com essa resposta aqui, sim, eu consigo resolver o mesmo problema que esse autor desse post está fazendo aqui, que eu estou passando aqui, né? O método utilizado é adequado ao desenvolvimento da pesquisa, então o método dedutivo ou indutivo, né? Dedutivo é o que a gente mais pratica no direito, né? Que é ler e deduzir, né? Ler e traduzir aquele autor. Daí já vai uma dica, né? Não utilizar citação direta longa. Não, citação direta longa, não, tá? A curta, evitar ao máximo. O que é uma citação direta curta? Você vai copiar o autor, coloca a fonte, autor, data. Tá? Se deu até 3 linhas, é a citação direta curta. A citação direta curta ainda é admitida no pôster. A longa, não. A longa é acima de 3 linhas. Então, copiei o autor, deu mais do que 3 linhas, eu teria que dar um recuo. Pôster não tem recuo, gente. Pôster é aquele bloco que eu já mostrei para vocês. E é um texto que eu tenho pouco espaço para trabalhar. Eu tenho até 1000 palavras. Isso no direito é pouco espaço. Então, eu tenho que transformar todas as citações diretas em indiretas ou livres. O que é isso? Eu colocar com as minhas palavras a ideia daquele autor. Como eu estou colocando a ideia do autor, eu tenho que indicar a fonte, porque senão é plágio da ideia. Eu não vou colocar aspas, porque eu estou colocando com as minhas palavras. Tá? E quando eu coloco as minhas palavras, gente, não é mudar o início e o final do texto do autor, não, e o miolo ser tudo igual, porque isso é plágio. Eu tenho que mudar a frase inteira. Tá? Aí que eu conselho, lê e coloca no papel a ideia daquele autor. Porque se você copiar e colar e for alterar em cima, a chance de cometer um plágio é grande. Então, leia separado, não copia, leia e coloque com as suas palavras a ideia daquele autor, indicando a fonte. Isso é citação indireta ou livre, que é aquilo que vocês mais têm que fazer no pôster de vocês para ficar limpo, a leitura limpa, tá? Quando o pesquisador pesquisar, encontrar o seu texto e for ler o seu texto, ele vai fazer uma leitura direta do texto. E lembrar sempre, sua mão no texto. O que é a sua mão no texto? Você, de fato, trazer a sua contribuição, a sua linha de raciocínio. Porque se você só ficar falando fulano, ciclano e beltrano, fulano, ciclano e beltrano, fulano, ciclano e beltrano, cadê você? Eu não estou te enxergando no seu pôster, e o pôster é seu. Então, você tem que colocar a sua mão em cada um desses tópicos. Tem que ter texto seu, tem que ter produção sua, porque senão é só pesquisa. E pôster não é só pesquisa, tá? Pôster é uma construção, a partir de pesquisa, sim, a partir de pesquisa, mas uma construção sua, tá? De algo jurídico, e você tem total condição para isso. Você está fazendo um curso de Direito, ou concluiu o seu curso de Direito, você tem total condição para isso. Ainda que você esteja no primeiro período, tá? Do primeiro ao 10º, ou formado, você tem condição para isso. Você tem o acompanhamento dos egressos, dos mestrandos e dos professores de cada uma das disciplinas. Então, é plenamente possível fazer isso, tá? Fazer esse trabalho científico. Os resultados alcançados são apresentados de maneira clara, contribuindo com o avanço da ciência junto à temática. Aquilo que eu já falei aqui, né, gente? Primeiro, usar a técnica. Então, o que é usar a técnica? Constituição é Constituição. Constituição não é lei maior, não é carta magna. Então, não vou ficar inventando nome para um instituto do nosso direito. Não vou ficar buscando, né, criar um sinônimo para aquilo, para ficar bonito no meu trabalho. Então, seja técnico no trabalho. Em segundo lugar, evitar palavras de conteúdo aberto.
O que é palavras de conteúdo aberto? Há palavras que não chegam a lugar nenhum, do tipo, para que se faça justiça. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Para que se faça justiça. É o advogado protocolando a petição inicial dele, é o advogado recebendo a sentença favorável dele, é o advogado entrando no fórum, né? É o advogado conseguindo despachar com o juiz. Pode ser qualquer uma dessas coisas. Então, conteúdo aberto, concretizar isso sempre, né? Outro instituto que eu costumo utilizar como exemplo da questão do conteúdo aberto, né? O pessoal fala assim, contemporaneidade. Gente, contemporaneidade. Por que não fala atualidade? Né? Aí utiliza contemporaneidade como atualidade. Contemporaneidade pode ser várias coisas, pode ser algo atual, pode ser algo da época. Outra situação, verdade. O que é verdade? Você fala assim, verdade, para que tenha verdade. Verdade, o que é verdade? A minha verdade é diferente da sua, que é diferente da do outro. Então, são palavras de conteúdo aberto, palavras que não respondem nada. Né? Tomar cuidado também com fundamentos que fundamentam qualquer coisa, do tipo, se você colocar razoabilidade, proporcionalidade como princípio, você vai falar assim, eu vou conceder alimentos. Eu posso conceder R$1.000 de alimentos. R$1.000 de alimentos, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Tá? De acordo com R$1.000 de alimentos. Não, R$2.000. R$2.000 de alimentos. Aplicação, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o mesmo fundamento ele serve para dar 1.000, serve para dar 2.000 e serve para não dar nada. Então, esse fundamento ele é importante para a minha pesquisa? Será? Será que eu estou chegando a um resultado concreto, efetivo para a minha pesquisa? Será que a minha pesquisa está ajudando alguém? Vai ajudar alguém? Né? Então, toma muito cuidado com relação a isso. Muito cuidado com relação a isso. Outra questão que acontece demais também é a situação de o resultado passa por a criação de uma norma. Se o resultado passar por a criação de uma norma, a gente resolve todos os problemas assim. Porque qualquer tema, problema que você imaginar, qual que é a solução, Zandona? Criação de uma norma. Problema X, Zandona, qual que é a solução? Criação de uma norma. Problema Y, Zandona, qual que é a solução? Criação de uma norma. Se a criação de uma norma for solução para problema, vai ser solução para todos os problemas. Então, o que a gente tem que buscar, gente? Em primeiro lugar, nosso sistema, que já é lotado de fontes, vamos buscar nas nossas atuais fontes a solução para os problemas, para os nossos problemas, para os temas problemas. Tá? Importante ser refletir sobre isso tudo. Outro detalhe, não usar a primeira pessoa na sua redação, não usar a primeira pessoa, então você vai usar a forma indireta ou a terceira pessoa, do começo ao fim. Então você não vai falar assim, a nossa Constituição. Não, a Constituição de 88. A Constituição de 88. Tá? É importante esses detalhes todos para a qualidade do pôster. E aí chega lá, o pôster e as referências utilizadas estão de acordo com as normas da BNT? Será que está? Será que está na ordem? As informações todas estão lá? As informações daquela fonte de pesquisa estão todas lá? Estão feitas de forma correta? As referências são atualizadas e contemplam literatura acerca da temática? Então, o que é isso aqui? Eu tenho lá na biblioteca da FUMEC, sei lá, um autor 2020, 2019. Aí aqui em casa eu tenho 2010. Se eu tenho um 2010 aqui em casa, vou utilizar esse 2010, sendo que na biblioteca da FUMEC tem um 2019, 2020? Não, eu tenho que usar a obra mais recente. Eu vou lá na biblioteca e vou pegar 2019, 2020. Se eu utilizo esse 2010, eu estou depreciando a minha pesquisa. Outra coisa, eu comecei a fazer o pôster hoje. Terminei ele daqui a um ano, eu coloquei lá um site, coloquei o acesso do site, eu tenho que atualizar esse acesso. Antes do depósito, eu tenho que atualizar o acesso. Então, acessei um site há 2 anos atrás, eu não vou colocar esse acesso, a data desse acesso, agora que eu estou depositando o pôster. Eu tenho que atualizar essa data. As fontes, elas têm que ser atualizadas, todas atualizadas ao máximo. Tá? Então, algo que eu já falei aqui, né, que é importante, pôster, então, não tem nota de rodapé. Não tem nota de rodapé. Tá? Não utilizar a palavra tema. Não, nunca utilizar isoladamente a palavra tema, sempre tema, problema, questão, ponto controvertido, que são expressões que remetem a sinônimo, né? Tomar cuidado com a nomenclatura do termo, tomar cuidado se você utilizar a sigla, como não tem lista de sigla no pôster, a primeira vez que você utilizar a sigla, qualquer que seja a sigla, CPC, CC, né, de Código Civil, qualquer que seja a sigla, ainda que seja a sigla mais usual para nós do direito, coloque a primeira vez o significado dessa sigla. Tá? Não usar expressões que depõem contra o próprio autor
do tipo breve. Vou fazer isso aqui, é uma breve pesquisa. Você está utilizando a palavra breve, você está depreciando a sua própria pesquisa. Outras pessoas colocam assim, com essa pesquisa não se procura esgotar o assunto. Ué, o grande objetivo da pesquisa é esgotar o assunto, né? Você tem que se esforçar para esgotar o assunto. Quando você está dizendo para o seu leitor que o seu objetivo não é esgotar o assunto, já começa errado. Então, não usar esse tipo de expressão, não usar a palavra breve, porque isso depõe contra o seu trabalho, tá? E tomar cuidado com as cacofonias. O que são cacofonias? Você utilizar na mesma frase, várias vezes a mesma palavra, do tipo Constituição, Constituição, Constituição. Tá? Vai ficar cacofônico. Zandona, como é que eu resolvo isso? A sigla. Sigla, nesse caso, desse exemplo que eu dei de cacofonia, você vai usar a sigla. Então, colocar Constituição, depois CR/88 e depois Constituição de novo. Vai diminuir essa cacofonia, que é estranho, né, gente, para o leitor, na leitura da sua pesquisa, vai soar mal, né? E, às vezes, você que está fazendo, você não percebe, porque você está tão dentro da sua pesquisa que você não percebe esse tipo de coisa. Daí que tem que ter quem? Tem que ter o professor revisor, tem que ter o mestrando, o egresso, que vai ler previamente o seu trabalho. Você tem que dar oportunidade para ele te orientar. Não adianta você entregar isso para ele pronto, faltando poucos dias para o final do prazo. Não vai dar certo, ele não vai conseguir te orientar. E ainda que ele te mande as observações, não vai dar tempo de você efetivar essas sugestões de alteração, né, de aprimoramento do seu trabalho, da sua pesquisa, com poucos dias. Então, você tem que começar a fazer isso o quanto antes para dar oportunidade para o mestrando, para o egresso, contribuir com o seu trabalho. Lembrando que depois, antes do depósito, você vai ter que pegar com ele um parecer com as notas, porque você não vai poder anexar esse trabalho completo, chamado pôster, lá no Cinef, sem estar anexado com esse parecer dele, que é o documento que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, uma informação importante, algo que ajuda e vai ajudar muito vocês no tópico referência. Tem um site que eu indico a vocês, que é esse aqui, ó, more.ufsc, tá? Que é um sistema que foi criado pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? ufsc.br. Quando você clicar esse aqui e jogar no seu Google, você vai cair nesse sisteminha aqui. Esse sisteminha ajuda você a fazer o quê? Fazer as referências, que é o último tópico que você vai ter no seu trabalho. Então, o último tópico aqui do seu pôster, ó, são as referências. Zandona, isso é a BNT, né, Zandona? É a BNT. Como é que eu faço para ficar tudo certinho, né? Ou você pega a regra da BNT, que está lá no Cinef também, né, que também estamos disponibilizando para você, e vai olhando, né, os modelos, ou você utiliza ferramentas como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, né, que é através desse aplicativozinho aqui que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, que facilita muito. Como é que você vai fazer? Você vai pegar as informações e aqui mesmo ele te indica quais são as informações que são necessárias. Então, eu estou aqui, peguei um artigo de uma revista, de um periódico. Como é que eu faço para citar esse artigo nas minhas referências? Eu vou aqui, ó, vou indicando, vou completando os espaços. E aqui eu já deixei um pronto aqui, ó, os espaços prontos, preenchidos. Então, peguei, achei, pesquisei na revista Mérito, achei um artigo aqui, ó, esse aqui. Nossa, é exatamente isso que eu estou pesquisando. Eu quero citar esse artigo aqui no meu pôster, que eu utilizei efetivamente no meu pôster. Eu quero citar ele nas referências e tenho que citar ele nas referências. E aí, como é que eu faço? Vou no aplicativo, vou pegando as informações lá e colando. Nome dos autores, o título do artigo, o nome da revista, do periódico, o volume, a edição, né? A questão da periodicidade, a questão do acesso, qual que é o link de acesso. Eu vou lá no browser, copio e colo o link de acesso. Coloco a data do acesso aqui, preenchi tudo. A página de início, a página final, clico aqui, ó, gerar referência. Quando eu clico em gerar referência, se tiver algum campo que ainda esteja pendente de preenchimento, ele vai pedir, tá? Então, aqui deu informação incompleta, que eu tenho que preencher algum campo. Então, vamos lá. 124, 139, faltou aqui as páginas. Vamos ver aqui o que mais faltou. Eu posso colocar aqui o fascículo, o número do fascículo. O que mais que faltou? Aqui, ó, a periodicidade quadrimestral.
O link do artigo também é importante eu colocar. Eu venho aqui, ó, copiar, colar o link e a data do acesso. Vamos ver se agora vai dar. Ah, o DOI aqui em cima, ó. O DOI do artigo. Código DOI. Código DOI do artigo, que é o código internacional de identificação internacional do artigo. Vamos ver se agora vai dar. Voltando de novo. Copiar. Colar o link. Vinte e 21/9/2021. Trimestral. Vamos ver. Parece que agora está tudo completo. Aqui, ó. O que ele fez? Ele me entregou o negócio pronto. Que aí eu vou copiar, né? E vou colar. Vou colar onde? Copiar. E vou colar no meu pôster. Na ordem alfabética, tá, gente? Então, se eu tenho aqui uma citação começando com S de Souza, né, que é a primeira autora que está indicada no meu texto aqui, ó, né? Souza, o último nome dela, eu vou aqui no S, tá? Eu vou aqui no S e vou colar, tá? Automaticamente, como tem Santana que Souza, seria a última referência que eu vou ter que indicar aqui. Lembrando que essas referências aqui, ó, né, não são justificadas, são alinhadas à esquerda, ok? Então, lembrando, né, gente, a estrutura do pôster, como já mencionei, tem que ter a estrutura completa com todos os itens, não podem faltar itens nenhum. Lembrar que eu tenho limite de 1000 palavras. Importante, quando eu terminar o resumo, eu jogar o contador de palavras nesse resumo, né, selecionar o resumo, que é da introdução até a última palavra dos resultados alcançados, tá? Esse bloco ele tem que ser formatado dessa forma, então não tem segredo nenhum. O pôster, no primeiro momento, tem que ser entregue em Word, tá? Desta forma aí, ok? E a questão da formatação depois da submissão, quando você for lá apresentar, aí eu vou mostrar como que você faz a formatação de um pôster em banner, ok? Então, vamos por etapas, ok? Beleza, gente? É isso aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.